colocar a vida e as emoções em ordem. Quem manda a nossa vida não é a razão. Quantas pessoas sabem que tem que parar de fumar e fumam? Então, racionalmente, as pessoas pensam, o meu sucesso está no racional. Não está. Não é uma pessoa burra racionalmente. Também tem a burra emocional. E a burra emocional, ela faz tudo que não deveria fazer. E o que deveria fazer, ela não faz. Aos 30 anos, ele estava falido. Hoje, comanda um império educacional. É autor de 14 best-sellers. Entre eles, O Poder da Ação e O Poder da Autorresponsabilidade. E tem uma missão ousada: transformar 1 bilhão de vidas. O convidado de hoje é Paulo Vieira. O quanto do desalinhamento das pessoas nasce na infância? 100%. Não. 100%. Não. 100%. O que você viver na fase adulta, está na infância. Eu tenho uma tese chamada Teoria Geral das Memórias. E as memórias, elas vêm das experiências. Eu cataloguei 7 experiências fundamentais. Primeira, pertencimento. A segunda, a criança precisa se sentir, Caio, importante. A terceira, conectada em toque, amor e afeto. E a quarta? Não, acabou o podcast. Turma, antes de começar o episódio, eu tenho um recado muito especial de um dos patrocinadores do Como Você Fez Isso, que é a Trinca, que agora está em cartaz no Vibra São Paulo. Se você não garantiu o seu passaporte, agora, sessões novas, temáticas, cada dia com um tema diferente. Você pode adquirir várias sessões ao longo do ano inteiro. Só clica no link. A Trinca foi um sucesso. Mais de 80 mil empresários passaram pela turnê no ano passado e esse ano vai ficar também muita gente de fora se você deixar para a última hora. Então clica no link, veja todo o nosso calendário e garanta agora o seu passaporte para você estar em apresentações que são únicas, temáticas e, obviamente, a maior formação de empresários do Brasil vai acontecer no Vibra São Paulo com a Trinca, tá bom? E agora, vamos ao nosso episódio. Fala pessoal, turma maravilhosa, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso, um episódio muito especial, onde a gente vai colocar em ordem muita coisa. Convidei esse amigo querido, eu que amo o trabalho dele, admiro, gosto, é um cara que vive o que fala e tem um conteúdo maravilhoso, fora que os resultados dele são inquestionáveis, um profissional, um empreendedor excepcional, um empresário de muita relevância e que faz um trabalho lindíssimo dentro da área e, obviamente, um cara que faz um impacto, uma diferença na vida de tanta gente. Então, como vocês viram na nossa abertura, mas eu queria agora aqui nos nossos estúdios, palmas para o meu amigo Paulo Vieira. Palmas para o Paulo Vieira. Você viu nossa plateia? Hoje é boa, né, cara? Nossos estúdios. Primeiro, obrigado, meu amigo. Irmão, tamo juntos. Obrigado por estar aqui. A gente trouxe um como muito importante. E estamos juntos há muito tempo já, né? Que nós somos parceiros, né? Poxa, tanto tempo. Eu lembro a primeira vez que eu vi você pessoalmente. Eu acho que estava de... Eu não sei quando você veio para São Paulo. Você sabe o ano que você saiu de Fortaleza? Janeiro de 2021. Eu acho que foi até um pouco antes da sua mudança. Talvez foi 2018, em algum evento que a gente se encontrou. Eu pude dar um livro para você. Uau. Você me deu um livro seu. Né? Cara, você lançou. Eu adorei o Poder da Ação. Uhum. Foi um baita livro. Acho que de todos é o seu mais vendido, Poder da Ação? Foi Não. Não foi mais vendido? Não. Vende muito até hoje, vende muito, né? É o Poder e a Autorresponsabilidade. Esse também vendeu muito, né, cara? Vendeu muito. 4 anos em primeiro lugar na área de negócios. Vendeu muito. E eu tô muito feliz porque a gente vai trabalhar um como aqui muito importante. Eu Paulo. amo como. Você gosta, né? Gosto. Depois já me fala isso aí. Mas é como colocar a vida e as emoções em ordem. Que, bicho, se suas emoções não estão em ordem, não importa, meu amigo, qual que é a tua empresa, o que que você faz, quais são os seus planos, se as emoções não estão no lugar, eu acredito que nada está no lugar. É verdade. Então, é um como que às vezes as pessoas não sabem nem por onde começar. Né? E eu falei pra você, né? O como é a palavra mais buscada na internet. As pessoas, como... E quando a gente fala de emoção, é difícil, parece que ter um playbook das emoções, né? Assim, de um jeito... Eu gosto muito do seu trabalho porque você consegue falar de um assunto onde... Imagina, não é ensinado na escola como é que a gente lida com as emoções. Ninguém fala na faculdade. Por exemplo, numa faculdade de administração, te ensinam como gerar um relatório, mas não te ensinam como gerar as emoções que um relatório pode gerar em você. Ou seja, tem esse lance. Então eu queria começar primeiro por esse papo. Primeiro, como que você enxerga as emoções? Onde você tomou essa decisão? Falou assim, cara, eu vou ajudar isso nas pessoas. A sua história é muito forte. Eu conheço. Então eu quero começar por aí, essa conversa nossa.
você começou pelo lugar certo. A primeira coisa é entender que quem manda a nossa vida não é a razão. As pessoas pensam, racionalmente, a razão, nada. Quantas pessoas sabem que tem que parar de fumar e fumam? Tem que parar de beber e bebe. Racionalmente, eu tenho que parar de fumar, mas continua fumando. Eu tenho que parar de beber e continua bebendo. Eu tenho que comer menos e não come. E sabe, racionalmente, teria que fazer. Não posso mais ser impaciente com meu filho e é impaciente. Eu tenho que sair da zona de conforto, trabalhar com mais afinco e não trabalha. Eu tenho que ir ali, deixar meu currículo e não vai. Então, racionalmente, as pessoas pensam, o meu sucesso está no racional. Não está. O meu sucesso está nas emoções alinhadas. Muito bom. Emoções inteligentes. Não é uma pessoa burra racionalmente. Também tem a burra emocional. E a burra emocional, ela faz tudo que não deveria fazer. E o que deveria fazer, ela não faz. Então, é isso mesmo. O primeiro passo a se alinhar na vida para o sucesso não é razão, é emoção. Porque se fosse racionalmente, toda pessoa que estudou bastante seria próspera. É verdade. Toda pessoa que fez sua faculdade bem feita, toda pessoa que tem uma pós-graduação, seria próspera, mas não é. Você vai ver pessoas muito bem formadas numa vida precária, nas finanças, na profissão, no casamento, em todas as áreas. Você vai ver psicólogos deprimidos, médicos doentes. Imagina você ver um médico obeso, doente, sedentário. Cara, você não sabe tudo, tem que fazer? Sei tudo. E por que não faz? Ou a senhora psicóloga, não sabe tudo, tem que fazer? Sei. E por que não faz? Porque quem manda são minhas emoções e eu não aprendi ainda a não gerenciar. Porque ninguém gerencia emoção. Emoção não é número. Que a gente gerencia número, processo. É muito comum as pessoas falarem, né? Não, tá errado. Se alguém quiser gerenciar a emoção, tá falando bobagem. Porque é justamente o contra-verdade. Porque as emoções, é uma linguagem própria. Tá? Paulo, qual é a linguagem das emoções? Experiências. Uau. Experiência. Qual é a linguagem da razão? Fatos, números, conceitos. Então, assim, Paulo, eu quero mudar minhas emoções. Então vai ter que viver experiências. Vai ter que viver experiências. Ninguém vai ficar com inteligência emocional porque ouviu falar de inteligência emocional. Vou abrir agora um quadro, vou falar o que é inteligência emocional. Você sabe o que é, mas daí para ter, porque ela não é cognitiva, ela é emocional. E as pessoas não entendem isso. Querem ensinar na escola inteligência emocional de uma forma cognitiva. Quem fala isso não tem noção do que é inteligência emocional. Paulo, como é que eu ensino inteligência emocional? É com experiência, igual minha mãe, sua mãe, nossos pais. Aquele abraço que eu tive, a experiência do abraço, vai me conferir inteligência emocional. Aquela surra desproporcional, aquele grito, aquele berro, vai me proporcionar uma disfunção, uma desestrutura emocional. As minhas experiências promoveram meus resultados, bons ou ruins. Né? E aí, se você quiser mais tecnicamente, é bem simples. É bem simples. Manda. Eu vivi uma experiência, né? Então vamos dizer uma experiência. Você tem alguma experiência que ele possa falar? Posso. Forte. Forte. Mas com a minha mãe, nesse mesmo exemplo? Pai, mãe. De preferência de dor. De dor? Cara, tem uma muito forte, assim, da minha mãe. Minha mãe, ela teve um AVC isquêmico no dia do meu aniversário. Uau, você tinha quantos anos? Eu tinha uns 25. Não, na infância. Na infância. Lembro. Eu lembro quando... Entrega de um boletim. Tirei nota baixa. E não só nota baixa, tá aquela observação que o Caio não presta atenção, o Caio fica no mundo da lua, o Caio tal. E a minha mãe, com tanta raiva, foi dar um soco no banco, eu abaixei e o soco pegou no meu nariz, cara. Aí, pau! E começou a sangrar. Meu nariz. E aí... Eu me senti muito humilhado naquele dia. Eu tinha talvez uns... Cara, foi quinta série, uns 9, 10, uns 10 anos, talvez? 9, 10 anos. Uns 9, 10 anos. Então, olha só. A experiência. Sua mãe zangada, um pouco fora de controle, foi bater na mesa, acertou em você. A experiência passou. Então, ó, passa a experiência. O que ficou da experiência? Sobre forte impacto emocional. Ficou o que você viu, ouviu e sentiu. Um nariz machucado, doendo, sangrando. Veja que é uma memória sensorial. O que eu vi, a raiva, a fúria, o murro. O que eu ouvi, os gritos, as palavras de acusação, crítica. E o sentimento, a sensação da dor, ok? Mas passou, não passou? Passou.
A experiência, mas o que ficou depois? A memória. Exato. E essa memória está registrada em sinapses neurais. Eu gosto de fazer essa mímica, sinapse neural, um aprendizado. Eu lembro até de onde eu tava sentado. Olha aí, ó. Que horas do dia era. E quanto mais impactante, mais neurônios no processo. Maior é a memória. Mas você não ficou só com a memória. Você teve também, dessa experiência, veio alguns significados. Qual o significado que o Caio, de 9 anos, deu ao levar o murro da mãe? Lá, não você adulto, homem, inteligente, generoso, sábio, de uma criança que não tem cognição. Qual o significado que o Caiozinho pode ter dado? Poderia ter dado. Posso ajudar? Pode. Eu não sou bom o suficiente. Tá. Eu só faço besteira. Esse veio muito forte. Eu só faço besteira. Eu não atendo expectativas da minha mãe. O que mais? Vai lá. Minha mãe é cruel. Ela não me ama. São 6 a 12 significados. Nas minhas pesquisas, 6 a 12 significados. Agora, eu tenho uma experiência sináptica, né? Está inserida nas sinapses neurais. E essa memória foi incutida de 6 a 12 significados. Minha mãe não me ama, eu só faço besteira, eu não mereço coisas boas, eu não sou um menino bom, eu sou o pior da turma, eu sou burro, eu sou... Um monte de significado. Só que não vem só significado, vem os sentimentos. Quais foram os sentimentos que o Caio daquela idade sentiu? Cara, eu senti raiva. Raiva. Eu senti indignação. Indignação. Eu senti... humilhação. Humilhação. Inferioridade. Cada criança é uma criança. Eu fiquei muito pé da vida, assim. Raiva, frustração, indignação, humilhação. Isso entrou também. Agora está sinapticamente. Esses sentimentos, os significados e a memória. 30 minutos depois que as emoções voltam para o teu estado anterior, isso virou uma bola. Um novelo de crenças. Sim. E essa crença foi implantada em você e vai até o resto da vida se você não mudar. Ao resto da vida, não sou bom o suficiente, não sou merecedor, faço besteira, minha mãe não me ama, minha mãe, mulheres são más, mulheres são grosseiras, mulheres são frias. Cara, só Deus sabe o que esse menino botou aí. Sim. Só que isso virou uma crença sináptica e vai até o final da vida, te fazendo ter decisões, escolhas para fazer essa verdade acontecer. Que você é inferior, que isso aqui. E agora tem uma luta. Sim. Uma luta de outras experiências com essa experiência. Da tua personalidade, da tua ambição, da tua genética, mas está lutando com isso. Sim. Isso é minha vida, é a sua vida, é a vida de todos nós. E o que eu faço é, a minha tese, eu estou no pós-doutorado, sábado eu viajo para defender meu pós-doutorado nos Estados Unidos. Animal. E a minha tese é essa, eu posso entrar na sua experiência, na sua memória e refazer isso. Refazer essa experiência. Eu não tenho mais como, você não tem como viver aquela experiência com a sua mãe, voltar a ter 9 anos, só que o cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginado. Não distingue. Se você souber conduzir a experiência, tornar ela viva na sua mente o suficiente, trazendo impacto emocional, repetição, eu posso entrar nessa experiência e refazer a experiência completa. Cara, você falou uma coisa muito forte agora. Porque enquanto eu tava revivendo, eu nunca mais esqueci essa passagem assim da minha vida. Só que... Por que eu quero perguntar? Eu quero perguntar qual que é a sua visão técnica e, obviamente, tanto estudar sobre isso, que eu acabei tendo uma bênção. Ao mesmo tempo que eu relembro dessa passagem e eu não relembro com as sensações que eu senti. Uau! Por quê? Porque eu lembro que aconteceu isso era meio-dia, hora da escola, eu lembro. Eu lembro o cheiro que a gente ia comer, o feijão que ela estava fazendo. Uau! Eu A não memória cheguei. foi forte. Você está me dizendo que foi muito forte Foi essa forte. experiência. Eu lembro exatamente onde é que estava, com que mão que foi com essa, né? E aí eu fui pro meu quarto, eu chorei. E depois de umas 3, 4 horas, minha mãe subiu, ajoelhou e pediu perdão pra mim e falou que a mãe errou, você não é isso. Uau. Ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que eu ensino os meus filhos. E essa foi uma coisa muito forte pra minha mãe. Ela falou assim, nunca deixe alguém você falar que não pode. Uau! E mesmo que essa pessoa seja eu, não acredita em mim. Eu não tenho esse direito. Então, eu vi que minha mãe, obviamente, depois, hoje já entendendo, eu vi que ela se arrependeu. E eu vi que ela quis esse processo de cura e acabou, por mais que ela me deu o veneno, ela me deu um antídoto depois. E meio que ela me preparou que se mais alguém fizesse isso na minha vida,
Neurologicamente é mais intenso. E eu lembro dessa passagem, por isso que quando eu tentei puxar uma coisa da minha mãe, eu fui numa coisa ruim, mas eu já comecei a lembrar com alegria. Porque eu nem precisei, parece que eu não precisei nem ressignificar, parece que ela fez aquilo pra mim. Ela olhou, fez isso. Eu lembro que ela ajoelhou, eu lembro da minha mãe ajoelhando pra mim e limpando meio que assim, porque acabou pegando um anel dela no meu dedo. Nem foi um soco tão forte, mas porque sangrar, a criança quando vê sangue, ai meu Deus do céu, né? Como bateu o anel dela, a aliança dela, aqui, arranhou e escorreu. Aí aquela cena, né, aqui ficou forte, então ela ajoelhou, pediu perdão, enfim, fez toda essa passagem, então parece que ela quebrou ela mesma quebrou essa bolinha que você falou, Olha que loucura que ela fez. Só que eu acho que não é todo mundo que tem essa chance. Ô, papai. Quantas pessoas o pai foi pedir perdão por um erro à mãe? Imagina, cara. Quantas? Imagina. O que aconteceu? Quando ela fez isso, ela criou uma estrutura sináptica. Mas não somente sinapses neurais, que é conexão, um aprendizado, ela produziu neurogênese. Neurônios foram produzidos para abarcar tanto aprendizado dessa experiência, do significado, dos sentimentos. Então, não é nessa idade, que a que a gente chama de instrução sináptica é muito farta, tá entendendo? Não é só conexão, é geração de novos neurônios. E ela fez, e seria péssimo. Só que agora ela montou, olha o tamanho dessa estrutura sináptica, é grande, intensa, poderosa. Só que agora ela veio e botou um novo comando dessa estrutura poderosa. Tá entendendo o que é? Cara, olha que loucura, Paulo. Como Deus é bom contigo? Primeira vez que eu percebi que eu fui grosseiro com meu filho. E eu lembrei do que minha mãe fez quando eu fui grosseiro. Ele saiu chorando, porque eu falei de um jeito mais grosso e eu não devia. Eu acho que eu passei do ponto. Ok. Eu lembrei dela depois de alguns momentos indo lá, e eu fui lá no quarto dele, pedir perdão pelo que eu falei, que eu não tenho direito de falar isso. Já teve e se algum momento um aprendizado alguém paralelo. falar, mesmo que fosse eu, não acredita, porque ninguém pode dizer que você não pode. Ó, que loucura, cara. Eu gravei até o antídoto. Então parece que a minha mãe falou assim, um dia você vai ter veneno também. E um dia pode ser que você fale coisas que você não queira. Mas saiba que se você dobrar teus joelhos e pedir perdão pra alguém... E o que ela fez? E qual é um dos segredos do sucesso humano? Lembra, ó, a experiência dura, o significado, cara, o sentimento. Mas quando eu perdoo, o sentimento que era de raiva, ira e tal, ele se dilui. E você não precisou perdoar. Ela veio te pedir perdão. Sim. Ela veio reconhecer, falar, verbalizar, se humilhar. Sua mãe se humilhou diante de você. Isso é se humilhar. E é legal, é maravilhoso. Né? E aí ela quebrou os sentimentos. Imagina se você já trazer sentimentos ruins a vida inteira disso. O prejuízo que te causaria. Exatamente. Porque aí a crença estaria formada. Ela desfez, ela aproveitou o tamanho da crença, mas mudou o sentido dela. Antes era pro prejuízo, agora foi pros ganhos. Eu acho que a coisa mais difícil é a pessoa primeiro perceber que tem esse, como você fala, novilho emocional? Esse novelo emocional. Novelo emocional. Acho que primeiro você entender que você tem. Se você entende que você tem, pra mim você já tá na frente de muita gente. Né? A minha história eu sou filho de pais ricos, no Rio de Janeiro. Meu pai quebrou, tinha 17 anos, meu pai nordestino, voltamos pro Nordeste. E dos 17 aos 30 anos eu passei necessidade, muita. Fazendo faculdade, mas muita necessidade e tal. E aos 27 anos, 27, 28 anos, eu entendi, é crença. Sou eu, não é nada. Não é o mundo lá fora, não é... sou eu. Caiu essa ficha sozinho, você? Cara, foi um conjunto de coisas. Acidente de carro, fome, cachorro. Cara, foi um monte de coisa na minha vida. Só que, e agora, como é que eu mudo? Eu passei 1 ano e meio quase enlouquecendo. Eu sabia que o problema estava em mim, mas eu não sabia mudar. Tá entendendo? Cara, você vê minha vida, eu tenho 30 anos quase, minha vida não dá certo, 17 anos, trabalhando 12 horas por dia, não tenho mulher, minha mulher me deixou, não tenho onde comer, como na casa de familiares, não tenho nem o que vestir. Eu sabia que o problema era eu, mas não sabia como mudar. Não tinha um Google para dar crenças, como eu mudo minha vida, não tinha nada. E aí Deus me pegou e eu pedi tanto, aí Deus me muda. Eu sei que o problema sou eu, cara, Deus, o que é que eu tenho que fazer? E aí as coisas foram acontecendo e eu vivi uma mudança. Como que uma pessoa sabe que as emoções dela estão desalinhadas? Sabe, como que eu sei que a minha vida não tá em ordem?
vê essa disfunção, assim? O que você... De muitas maneiras, assim. A primeira coisa é, minhas emoções são positivas e constantes. É a primeira coisa. Boa. Nós nascemos para ter emoções positivas e constantes. Não é normal de vez em quando estarmos mal. Não é normal. É anormal você estar mal de vez em quando. E quanto mais mal você fica, mais anormal. Mais anormal. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. É anormal. Eu estou sempre mais ou menos. É anormal. Estou sempre mal. Normal. Eu tô bem, às vezes eu fico mal. Não é normal. Normal é estar bem. Bem no meio e muito bem. Abaixo da linha não é normal, nem na linha é normal. Então, assim, minhas emoções são positivas e trafego no positivo? Show. Isso é. O segundo é resultado. Quem tem muitos problemas, Caio, não está bem emocionalmente. Problema com o vizinho, problema com o cachorro, problema com a esposa, problema com o marido, problema com a mãe, problema com o irmão, problema financeiro, problema profissional. E o cara vive em meio a problemas, é um termômetro muito grande. Você não está bem. Por que não está bem? Porque faz escolhas ruins. Por que faz escolhas ruins? Porque minhas emoções são ruins. Porque quem escolhe não é a razão, é a emoção, lembra? Uhum. Minhas escolhas não são feitas pela razão, são feitas pela emoção. Se minhas emoções estão ruins, porque minhas escolhas são ruins, porque minha emoção é ruim. Porque não é a razão que escolhe. Então, as emoções são ruins. Enquanto eu não corrigir minhas emoções, enquanto eu sentir raiva, quando não era para sentir, enquanto eu sentir raiva numa intensidade que não era para sentir, enquanto eu senti medo, quando não era pra sentir, eu senti medo. Só um segundo. Tão forte isso que você falou, né? Tão forte. Pode falar, amigo. Não, isso que você falou é muito forte, né? Tanta gente pensando, caramba, será que eu tô flutuando no positivo, né? Uhum. Como é que tá a minha linha? E as pessoas estão dizendo que é normal não tá bem. É normal tá triste. É normal ter uma depressão de vez em quando. Isso é uma loucura. Isso é uma sociedade doente, falando bobagens. Pode ser comum. Comum é, normal não. A gente tem que saber distinguir o que é normal e o que é comum. Tá entendendo? Muito, muito, muito. O que você acha que é uma raiz? Uma vez a gente conversou sobre ego e a sua visão. Você falou assim, Caio, tudo é ego. No final das contas, você falou que... porque eu vejo quando uma pessoa ela tá de alguma certa maneira buscando resolver, ela já tá num campo de muita vitória já da maioria das pessoas. Né? Então, mas por que 50% da cura é a consciência real do problema. Isso que eu queria que você 50% da cura é a consciência real do problema. 50% da cura. E quando você acha que a pessoa tem consciência? Cara, a pessoa tem consciência quando dói demais ou tem uma fagulha divina. Muito bom. Ou é uma fagulha divina ou quando a dor foi demais. No meu caso foi a dor extrema. Não tinha mais o que doer, não tinha mais para onde doer. Cara, e quando doeu, né, é mais ou menos assim. Imagina, tá? Falando de ego. Tá. A criança foi rejeitada. Tá. A criança foi abandonada. Se sentiu rejeitada, se sentiu abandonada, levou surras, ainda conta. A mãe criticava demais, o pai brigava com a mãe chorava porque o pai traía, bebia, o pai bebia, quebrava a casa, ou ela se sentia sozinha. Rejeição, vamos chamar tudo isso de rejeição. Quando a criança é rejeitada, o que ela faz para não viver mais a rejeição? Ela constrói uma fortaleza em torno dela. Qual é o nome dessa fortaleza? Orgulho. Nossa. Orgulho. Você tá entendendo? Uhum. Então assim, cara, ninguém mais vai gritar comigo. Ninguém vai mais me abandonar. Ninguém vai mais dizer que eu não sou capaz. Ninguém vai me bater. Ninguém vai me molestar. Então, a criança rejeitada pelos maus tratos, pelo abandono, pela solidão, pela acusação, pela crítica, pela surra, pela... o que quer que seja. Foi rejeitada, ela vai crescer e vai dizer, ninguém vai me fazer isso comigo. O que ela está fazendo? Construindo uma fortaleza. O nome dessa fortaleza é orgulho. Então, alguém vai falar assim, olha, você fez errado. Quem é você para dizer que eu fiz errado? O que é isso? Eu não vou ser criticado como fui criticado na minha infância. Aí constrói o orgulho. Olha, você não é bom. Quem disse que... Constrói o orgulho. Quem é você para me abandonar? Então, o orgulho nasce das rejeições, não tratadas, não curadas. Pelo tudo que você estuda, pelo tudo que você pesquisa,
por tudo que você viveu, treinando gente pra caramba, o quanto do desalinhamento das pessoas nasce na infância? 100%. Não, 100%. não. 100%. 100%. O que você viver na fase adulta é a raiz. A raiz está na infância. 100%. 100%. Atenção pais, hein? 100% Atenção, vem da pais família, desse do núcleo programa. familiar, pai e mãe. 100%. As pessoas chegam assim, eu fui traída, mas eu nunca vi traição na minha família. Tem, você viu. Não vi, meu pai não traiu minha mãe. Seu pai não traiu você? O que é traição? É o não cumprimento de uma promessa, implícita ou explícita. Eu prometi cuidar de você, prometi te amar, prometi estar com você, minha filha, nunca teve comigo. Isso não é traição? Uhum. E aí, esse homem que traiu ela hoje, o marido, na verdade, ela foi traída pelo pai. O pai prometeu e não cumpriu. O pai disse que ia amar e não amou, podia estar com ela e não amou. E ela só está replicando. Nós replicamos na juventude, na fase adulta, ou as circunstâncias que nós vivemos na infância, ou os sentimentos da infância. Você está entendendo? Muito. Na fase adulta, eu replico o que eu aprendi na infância. Ou as próprias circunstâncias, ou os sentimentos. E essa traição na fase adulta, às vezes a mãe não foi traída, ok, ela não viu traição sexual, mas teve uma traição de promessa, uma traição de cumplicidade, uma promessa não cumprida. Isso é traição. E agora tem muito pai e mãe que tá ouvindo e fala assim, caramba, eu não quero errar. Não quero errar, não quero errar, não quero Vai errar. Mas faça como a mãe do Caio, vai lá e peça desculpa, porque vai errar. Vai O errar. que a gente tem que estar atento, os pais, o que tem que estar atento? Sabe, acho que é muito mais as experiências, os significados, é ter atenção diária. O que você recomenda? Porque, obviamente, tem muito pai que o filho já tá adulto. É. Manda passou. pro método 6. Não tem mais o que fazer, manda pro método 6. Manda um método 6. É. Mas o cara que tem lá, teu filho tem 1, 2, 3, 4, 5. A fase criança é considerada até que idade? Cara, primeira infância, segunda infância, 12 anos, as crianças estão formadas. Tá. O que você quiser fazer, faça antes dos 12. Até os 8. Depois dos 12, a puberdade chegou, a estrutura sináptica cerebral está formada. Aquela criança que é uma esponjinha, já não é mais a esponjinha, ela já absorveu tudo, tinha para absorver. Agora é um consertar. Agora é o consertar. O que nós pais precisamos ter atento nessa fase? Olha só, eu tenho uma tese, Uhum. que é do meu segundo mestrado, chamada Teoria Geral das Memórias. Eu criei essa tese. Nós vivemos a partir das nossas memórias. E as memórias, elas vêm das experiências. Né? Lembra que eu falei da experiência passou? Exato. Então eu cataloguei 7 experiências fundamentais. 7 experiências curativas que vão manter a pessoa viva, feliz, saudável. 7 experiências. Animal. E 7 experiências que o pai tem que ser intencional em vivê-las. Intencional em criar essas experiências. Intencional. Cara, eu vou criar uma agenda, eu tenho 7 experiências para criar, e eu vou criar e vou planejar. Eu não vou deixar acontecer essas experiências com meu filho. Eu vou intencionalmente criar essas experiências. Uhum. Então, quais são as experiências? Primeira, pertencimento. Nossos filhos precisam se sentir pertencente ao núcleo pai e mãe. Ele tem que sentir que ele tem acesso, tá pai, tá mãe. Entra com a caneta aqui. Ele tem que saber que entrou no núcleo. Porque senão, você vai ver muitas crianças que giram em torno de pai e mãe, não entra. Ele quer entrar, o pai não tem tempo, a mãe não tem tempo, a mãe está fazendo um monte de tarefa, o pai está viajando, o pai está trabalhando, o pai está vendo televisão, a mãe está no celular, a mãe está com as amigas, a mãe está na academia, o pai está trabalhando, e ele se vê à margem, não pertencente. E aí a gente entende por que tem tantos jovens que se tornaram delinquentes na classe média, classe alta. Ele é um marginal, virou marginal. Não, ele já era em casa um marginal. Marginal é quem vive à margem. Uau. E ele viveu à margem de pai e mãe. Uau. É só uma replicação do que ele aprendeu a ser na infância. E essa é a primeira experiência, que é pertencimento. A segunda, a criança precisa se sentir, Caio, importante. Pertencente é a primeira e importante. A criança precisa ser, em algum momento, o centro das atenções, porque se ela não for o centro das atenções quando ela é criança, ela vai buscar criar circunstâncias ridículas, egóicas, vaidosas, para receber as atenções, ou então ele vai se esconder de todo mundo, porque não é o centro das atenções.
Ou ele vai pro extremo, ou ele se esconde porque eu não sou ninguém, ou ele vai querer aplausos, mentir para dizer que é, calça de marca, bolsa da falsificada e Afirmação. para se sentir importante. Mas se o pai trata ele se sentindo importante, pertencente importante, cara, esquece. Essa é a segunda, são 7. A terceira, conectado em toque, amor e afeto. O pai tem que tocar, o pai tem que pegar, a mãe tem Nossa, que é muito tocar. bom isso. Tem que beijar. Conectado em amor e afeto. Pra quem tá gostando, vá pro Método CIS que vai aprender tudo isso, viu? Animal. Cara, muito bom. E a segunda é conectado, toque, amor, afeto, validação. Uma criança validada não precisa se autovalidar. Uma criança que sabe o valor que tem não precisa ficar buscando botar uma calça apertada, arrebitar a bunda, botar uma roupa hiper decotada, se expondo. Um homem não precisa botar uma camiseta grudada no corpo para mostrar que tem músculo. Não, eu tenho valor. Meus pais já me provaram que eu tenho valor por quem eu sou. Não preciso disso, esse esforço. Mostrar dinheiro, mostrar fama, mostrar carro. Não, eu tenho valor. Então a primeira experiência é pertencimento. A segunda é conexão, afeto, validação. A terceira, se sentir importante, fazer a criança se sentir importante. E a quarta, essa é as 4 mais importantes, são as 4 mais importantes. Limite, regra. Hoje nós vemos um mundo de jovens que estão dizendo que me identifico com um gato. Filho, então não vai ficar na minha cama, não. Eu fico imaginando quando você vê um vídeo desse, o que passa na sua cabeça? Compaixão desse pobre coitado que não teve um pai que deu o limite. Se identifica com um gato. Agora tem que tratar ele como gato. Não vou tratar como gato. É uma pessoa com disfunção de identidade porque não teve limite. Qual é o problema? Você se identifica com o que você quiser, com minhoca, com gato, mas não peça para eu te tratar como minhoca ou como gato. Não vou tratar. Quer dizer, não, eu me identifico como piloto do avião. Não vou te tratar como piloto de avião, nem vou deixar sentar na cadeira do avião, filho. O problema teu se você se como piloto, como gato, como cachorro, como lagartixa, é um problema seu. Porque seu pai não te deu limite. Então, não vem de conversa comigo, não, porque a paciência é curta nesse aspecto. Tá? Então, eu tenho amor, tenho compaixão. Mas, porra, me obrigar a chamar alguém de gato porque ele se identifica como gato, como cachorro, como lesma. Tem um cara no metrô, acho que é Nova York, é Londres, que ele fica no chão do metrô, cara, jacaré eu piso na cabeça, bicho. Se é jacaré lá me ameaçando, eu vou dar uma paulada nesse jacaré. Se for um cachorro, eu vou dar uma paulada no cachorro. Sabe o que você faria com um cachorro latindo pra você? Se eu acreditar que ele é um cachorro latindo pra mim, cara, eu vou jogar um pau. Se eu acreditar se ele quer que eu trate ele como jacaré e eu acreditar que ele é jacaré, não é você ver esse vídeo na internet. Já. Cara, eu vou dar um chute na cabeça dele. Então é melhor não acreditar que você... Se você é um gato, vai comer ração. Se eu acreditar que você é um gato, você vai comer ração fora de casa, lá na varanda, lá no quintal. Mas, Paulo, por que as pessoas dizem? Porque o pai não deu limite. Pausa rápida no episódio. Olha isso daqui. 78% de vocês que estão assistindo esse episódio, vocês não estão inscritos no canal e vocês vão perder muita coisa. Às vezes aquele episódio que você não viu tinha o que você precisava. Então, para agora, só se inscreva no canal para você não perder nada. Eu tenho certeza que você vai ser o maior beneficiário disso, tá bom? Então, clica agora, se inscreva e você vai garantir que tudo chega até você, beleza? Então, volta no episódio, se inscreva e continue assistindo. Bom, isso dá pano pra manga, isso. Então, essas são as 4 experiências. Vou te contar um exemplo. Eu cheguei sábado, né? Sim. Teve aquele evento de mulheres muito grande. Fabi foi, sua esposa foi. Falou que foi maravilhoso, por sinal. Falei com você. Conferência Plenitude, foi maravilhoso. 25 mil mulheres ao todo. Animal. E depois nós fomos para Salvador. Uhum. Um outro evento de mulheres, um high ticket. E eu cheguei no sábado, meio-dia. Cara, eu cheguei e grudei no meu filho. Eu tenho 3 filhos, uma casou. Um tá nos Estados Unidos fazendo faculdade. E um de 9 anos que é apaixonado pelo irmão que tá nos Estados Unidos. Cara, eu cheguei sábado. Meu sábado à noite foi todo com ele. Domingo, malhei cedo. Cara, cheguei. Vou dizer o que eu lembro que eu fiz com ele. Cheguei, fomos ver o vídeo que ele gosta, de Star Wars. Depois disso, fomos procurar Pokémon lá no condomínio. Caçar Pokémon com o cachorro. Depois voltamos, fomos tomar banho de piscina com os cachorros também. Depois do banho de piscina, nós fomos no shopping. Aí depois fomos no shopping, passear no shopping. Aí encontramos, a mãe dele chegou, minha esposa, a Camila chegou, a irmã foi estar com ele. Cara, foram 24 horas, desde a noite que eu cheguei.
Paulo, por quê? Porque intencionalmente eu estava dando pertencimento a ele. Intencionalmente estava fazendo ele se sentir importante. Amigos me chamaram, vamos jantar, vamos almoçar. Não, traz o Dani. Cara, é o meu momento, eu e ele, intencionalmente criado, para ele saber que faz parte do núcleo pai, ele faz parte do núcleo mãe, e ele faz parte do núcleo pai e mãe. É mais complexo. Sim. Ele não faz parte só do núcleo família, não. Eu e ele somos um núcleo, ele e a Camila é um núcleo, nós três somos um núcleo. Eu, ele e os irmãos somos um núcleo. E ele se sente pertencente em todos os ambientes. E ele se sente importante, ele viu largando. Eu não preciso dizer, larguei, não fui com os amigos. Não, não, ele sabe que eu não fui. E ele sabe que eu estava com ele. Por quê? Porque ele se sente importante. Ele se sente pertencente, ele se sente importante, ele se sente, sabe o valor que ele tem, eu valido, elogio, mas ele sabe que tem limite. Ele sabe o que pode e o que não pode. E o não lá em casa, o não vem fresco. Não, eu tiro não de todo canto. Peraí. Não. Não. Você vai assim mesmo, você deve fazer assim mesmo, né? Cara, eu faço. Ele diz, pai, deixa eu pensar. Aí eu olho. Não, pai. Sabe quando eu digo, deixa eu pensar? Ele já sabe mesmo. Ele sabe que vai ser não. E aí ele vai tentar um argumento para outra coisa. E o não é bem fácil. Então, se um pai viver esses 4 espectros aqui, esses 4 modelos de experiência intencional. Tem uma coisa, nada a ver com o tema, mas vou usar a sabedoria do meu amigo. Principalmente com o Theo. Qual a idade do Theo? O Theo tá com 8 agora, né? Mas toda vez que a gente ia no shopping, isso desde quando ele tinha... Pai, começou uns 5, 6 anos. Toda vez que ele ia no shopping, ele queria andar no meio de mim e da Fabi. No meio, de mão dada assim, né? Não, é eu. Bum. Pertencimento ou unindo vocês. E aí eu e a Fabi, a gente foi nas duas pontas. A gente precisa fazer ele se sentir pertencente. Mas a gente precisa saber que ele não pode dividir a gente. Sabe aquela coisa do... Eu, por exemplo, vejo muitos casais... e obviamente, eu acho que cada um cria o seu filho da maneira que quiser. Mas vai ter consequências. vai ter consequências. Pode querer dizer, mas vai ter consequências. Se fizer errado, vai ter consequências. Mas quantas vezes o nascimento de um filho há o afastamento do casal? Isso. Nas relações. Tem casal que volta todo dia. O filho pra dormir no meio da cama, não tem mais tempo com a mulher. Vejo muita bobagem. Então, qual que é a sua visão em relação a isso? Eu sempre tive muito, assim, eu preciso fazer ele pertencer. Uhum. Mas eu também preciso... Dar limite pra ele. E foi tão bonitinho que eu e a Fabi ficou muito orgulhoso. E é como se agora... Foi esse final de semana. Eu tava em viagem, eu cheguei, aí dei um beijo nele, dei um beijo na Bela, dei um beijo na Mia. E aí depois foi dar um beijo na Fabi. Aí ele veio correndo pra me chamar pra fazer uma outra coisa. Só que ele viu também ali dando um beijo na Fabi. Aí na hora que ele viu, aí falou assim, não, papai, pode ter seu tempo com a mamãe, eu te espero aqui. Então aí ele me esperou um tempo ali com a Fabi, eu contando como é que foi. Depois eu fui lá e fui brincar com ele. Ele saber, então, qual que é a sua visão pra todo mundo que tem filho, de essa linha tênue em pertencer, mas também... Sem ser invasivo e afastar. Exato. É uma nuance muito fina, não é? Eu né? acho que é muito mais de... De tato, fino, mas o que eu posso dizer pra você? Uma vez eu tava na beira-mar de Fortaleza, tava chateado com a Camila. Tava com a mão dada na Camila, a Júlia vem, de um lado, pega nós dois e fica segurando assim a mão, ó. Eu tava com a mão dada da Camila. Uhum. Só que tava zangado. A Júlia vem, pega a mão e vai andou um tempinho. Aí depois ela pega assim, põe assim, ó. Aí aperta a nossa mão. Criança é espetacular, a sensibilidade de uma criança. E ela conectou de novo. Só que, da forma que a gente tava chateado um com o outro, ela comunicou da maneira correta. Outras vezes, ela foi e queria um espaço entre nós dois. É meio que sentir isso. O que é que a criança está buscando? Assim, já dei pertencimento? Porque se não tiver dado, amigo... Dá. Tá em dívida? Dá. Por que eu fechei o meu domingo inteiro com o Daniel, meu mais novo de 9 anos? Cara, porque eu tava em dívida. Eu cheguei à noite, fiquei com ele, cara, não li um livro, eu sempre tô lendo, estudando, não li um livro, não peguei nada, não fiz nada. A única coisa que eu fiz no domingo foi malhar. Cheguei à noite com ele, fiquei com ele, fui dar palestra, cheguei correndo, dei uma palestra, voltei, cara, fiquei com ele à noite.
Fiquei com ele domingo de manhã, domingo à tarde, até a Camila chegar, tá entendendo? E nós passamos dias viajando, aí ele dormiu no nosso quarto, na cama, no chão. Tá entendendo? Que é um presente. Dormir no chão do nosso quarto ele dormiu no quarto, né? Porque é onde ele dorme, no quarto dele, na cama dele, né? Um erro que eu vou dizer que muitas pessoas cometem por ingenuidade ou outra coisa. Não quero babar. Não quero babar. Parabéns. Você tá pronta para não ter babá? Você tem paciência para não ter babá? Você tem paciência para acordar a noite toda para dar de mamar? Você tem paciência para estar cuidando do seu filho 24 horas? Você tem essa aptidão? E ainda continua casada? Uma mulher que cuida de filho, amigo, um filho é difícil. 2 filhos sozinha é exaustivo. Tá entendendo? Uhum. Aí o que acontece? Não quero babar porque eu quero ter meu momento com meu filho. Tem. Impaciente, grosseira, ríspida, zangada, aí se larga, tô tão cansada, se larga, não cuida mais de si, não faz uma academia, não se alimenta bem, sabe? E vai se deixando perder a autoestima na maternidade. E o casamento? E o marido tá bonitão, trabalhando, ganhando dinheiro, prosperando, com pessoas, e ela tá lá em casa, naquele trabalho maçante, e é maçante, pode ser recompensador, pode ser belíssimo, mas é exaustivo. E aí tá lá, grita com os meninos, berra com os meninos. Uma conhecida chegou assim, não tem ele babá. Eu disse, amiga... Aí eu vi ela tratando o filho numa festinha dos familiares. Eu disse, cadê a babá? Não tenho. Eu disse, por quê? Porque eu não quero botar ninguém entre eu e meus filhos. Mas com nível de impaciência, grosseria. Tua filha fica, mamãe, você não dá atenção a ela. E quando você deu, foi com um grito, que é, menina? Cara, põe uma babá e descansa. Deixa a babá entrar para fazer o trabalho mais pesado. Tá entendendo? O trabalho mais pesado você entra para educar e amar. Mas dizer que vai ser mãe em horário integral e não tem competência emocional para ser mãe em horário integral, divide a tarefa. Tem gente que tem muito desafio de pedir ajuda, né? No geral, né? A intenção é muito bonita. Sim, é nobre. Não, meus filhos, eu quero estar esse tempo com eles. Mas tem condição emocional, tem preparo emocional para estar com os meninos? Esquenta a água, nasceu, esquenta a mamadeira, escalda a mamadeira, escalda isso, escalda aquilo, prepara a fralda e tal, a cama, xixi, limpa cocô uma vez, limpa cocô 2 vezes, acabou de fazer cocô, faz cocô em... Pô, você sabe o que é ser pai? Sim. Aí faz cocô em tudo, tá lá a mãe limpando tudo. Ah, não, agora e o marido não ajuda? Amiga, existem perfis e papéis. O papel do homem não é limpar cocô de criança, ele pode ajudar e deve ajudar, mas não é o papel de um homem. Não é a sabedoria do homem, não é ficar cuidando de neném recém-nascido. Isso é um trabalho feminino e não é pejorativo, é uma bênção, é uma dádiva. Tá entendendo? Aí a mulher não tem babá e obriga o homem agora a dividir todas as funções da babá e da mãe. O cara fica faltando explodir dentro do apartamento, não aguenta mais, se sentindo sufocado, o casamento entra em conflito, o sexo acaba. Porque eles estão querendo, não, porque na casa só é nós e nossos filhos. É mais lindo, assim, de fora, quem vê de fora é eu e meus filhos. Cara, quando vem dentro, o cansaço dos dois, o casamento indo por água abaixo, a impaciência com os filhos, não fazem sexo mais, por um romantismo. Paulo está dizendo que eu tenho que ter babá? Não, se você tem competência emocional e técnica, porque ser babá é técnico, tá? Sim. Tem muita coisa técnica. Como dar um banho, como escaldar uma mamadeira, chupeta e aguinha quente, garrafinha térmica com aguinha quente. Tem mãe que nem sabe disso, que deveria andar com uma garrafa de água térmica quente para escaldar tudo. Caiu no chão, escalda. Não, mas nem sabe. Tem muito... Então, assim, a resposta é: a qualidade do seu tempo é mais importante do que a quantidade de um tempo com má qualidade. Ah, isso é muito forte. Não dá pra substituir qualidade com quantidade, Não né? dá. Não dá. Né? Não dá. Como você enxerga as emoções na parte do senso de merecimento, assim? Como você enxerga o merecimento? Eu vejo que o merecimento é uma coisa que bloqueia tanta gente, Paulo.
tanta gente emocionalmente falando. Você tava, né, obviamente, vocês estão acompanhando esse papo, vão pegar mais como o Paulo chegou, a gente deu um passeio aqui pelo Ventes, mostrou o escritório, foi até o time de vendas, ele Extraordinário, de passagem. super solícito, falou com o time comercial, a gente tá gravando no fechamento de mês, ele mandou uma mensagem de incentivo ali pra turma, foi super bacana. E ele tava contando que na área comercial, cara, a sua autoconfiança, o senso de merecimento que você pode, não ter aquela síndrome do patinho feio, nem do impostor. Por que é uma parada que pega muita gente? Né? E como trabalha? De novo vai refletir no lance da infância? Total. Sempre, não tem... Ó, nós temos 3 crenças primais, basais. Ser, que define a crença de identidade. Quem eu sou? Sou bonito? Sou inteligente? Sou burro? Sou rico? Sou pobre? Sou legal? Não sou legal? A segunda é o fazer, que é a crença de capacidade. Do que eu sou capaz de fazer? E o quanto eu sou capaz de fazer? E a última, essa que você falou, é o ter. É a crença de merecimento. Então, o que perfaz o ser humano? É o ser, fazer e ter. Em outra linguagem, é a crença de identidade, a crença de capacidade, a crença de merecimento. E tudo isso, as experiências do meu passado, até os 12 anos, definiram quem eu sou. Identidade. Você é burro, menino. Quer ver uma coisa? Olha que frase poderosa. Menino burro faz tudo errado, por isso que apanha. Olha só. Menino burro faz tudo errado, por isso que apanha. Menino burro atacou a identidade. Faz tudo errado, atacou a capacidade. Por isso que apanha. Coisa ruim. Merecimento. Numa frase... Os 3. As 3 estruturas de crenças mais importantes foram atacadas. Aí você imagina quantas pessoas, quantos meninos, meninas, mãe, ai menino, sai daqui, você faz tudo errado. Crença de capacidade. Ai, que menino mal educado, burro. Você não tira uma nota que preste? Olha, eu trabalho o dia inteiro para te dar uma escola boa. Você não tira uma nota sequer? Burro. Então é mais assim, a criança nasceu perfeita, porque é a imagem e semelhança de Deus. Aí eu, pai, ela, mãe, né, nós, pais, com as nossas fragilidades, ignorâncias, histórias de vida, né? Aí eu começo a jogar, imagina uma flecha com uma tinta grossa. E joga no filho, puf! Aí pega aqui aquela tinta vermelha. Aí daqui a pouco, seu burro, você não faz nada direito? Aí a criança quer um tempo para ela de qualidade, a mãe não tem. Não tem um tempo para você. Você não está vendo que eu estou ocupada? E essas acusações, essas críticas, rejeições, é como se você fosse jogando tinta, essa tinta grossa, e daí quando essa criança se olha no espelho, liberou o olho no espelho, ela nem sabe quem ela é. Muito distante do que ela nasceu para ser. Porque pai e mãe, nos seus erros, dores, crenças não curadas, traumas, sem querer, foram deturpando a sua real identidade. Não tem como mexer no ter sem mudar a identidade? Hã? Não tem como mexer no ter sem mudar a identidade, né? Até tem. Mas vai ser infeliz. Eu e você, e seus filhos, e os meus filhos, nós precisamos perceber valor. Eu preciso ver valor. Ninguém que está aqui no nosso auditório consegue respirar e viver se não perceber valor nela mesma. É verdade. Não vive, literalmente. Minha tese é, não vive. Não morre, não vive. Eu tenho que ver valor. E onde é que está o valor dessas moças tão bonitas? Onde está o valor delas? Em quem elas são. No que elas fazem e no que ela tem. Olha como ela é inteligente, como ela é leal, como ela é amiga, como ela é valorosa, como ela é íntegra, como ela é verdadeira. É quem eu sou. E ela vai ficar super feliz. Eu tenho valor. Exato. Só que tem gente que não percebe valor em quem ela é. E ela vai perceber valor no que ela faz. E passa o dia inteiro fazendo. Quer ver uma coisa? Quem aqui, vocês estão aqui conosco, que são meio viciados em fazer? Tá sempre fazendo alguma coisa. Fazendo isso, fazendo aquilo outro. Quem? Levanta a mão, vai. Por que 90% levantou a mão? Porque a mãe dela e o pai convenceram elas lá atrás que o valor delas não estava em quem ela era. Sim, no que ela tá fazendo. No que ela tá fazendo. Vai dormir, menina. Se ela não dormir, leva uma bronca. Eita, não tem o que fazer. Vai escovar o dente, vai estudar, vai deitar, acorda, vai varrer, vai fazer isso, fazer aquilo. E ela descobriu na vida dela que ela só tem valor, papai e mamãe, quando ela tá o quê? Fazendo. E quando foi que o pai parou para elas, filha, você é uma criança linda, meiga, inteligente, amorosa. Você é tão cuidadosa com seu irmão. Você é tão generosa.
Ou corrigir o comportamento. Filha, isso não combina com você. Esse que você fez, esse comportamento não combina com você, porque você é uma menina amorosa, carinhosa, isso não combina com você. Quanto tempo nossos pais dedicaram para nos mostrar e construir quem nós somos? Nada. Eles passaram o dia inteiro dizendo o que é que nós tínhamos que fazer, e nós descobrimos que o nosso valor está no que nós fazemos. Como descobrir isso? Porque quando não fazia, levava um castigo, levava um grito, uma bronca. Então, para ter valor, eu tenho que estar fazendo. Só que tem gente que nem no fazer. Se eu não consigo perceber valor em quem eu sou, no que eu faço, cara, só me estou valor no que eu tenho. E vai comprar bolsa falsificada no 25 de março, vai ter que comprar um carro que não tem dinheiro, vai botar um peitão, uma bundona, botar uma roupa justa para perceber valor. Paulo, tem alguma coisa andar sexy? Não tem nada, mas quando você precisa ter sexy para se sentir feliz, precisa estar extremamente sexy, sensual, quase pornográfica. Para te sentir valor, claro que tem problema. Quando você precisa disso para ser feliz, uma pessoa que precisa expor o corpo de uma forma vulgar, exagerada, é porque ela nem percebe valor em quem ela é, nem no que ela faz. Não, acabou o podcast. E no Método Cis nós fazemos toda essa reconstrução. O que chega de gente rica, bilionária. Eu fico pensando no caso da rapaziada, que é, cara, como você na necessidade compra um carro e tem que mostrar o carro e troca outro carro e ostenta. Por que e essa vai ostentação? E tal. Uma coisa é você ter um relógio bom, ter um relógio bom, é porque eu posso pagar, é do meu estilo de vida, é do meu Satisfação padrão. pessoal, né? É o meu padrão, eu não tô fazendo loucura. Eu não deixei de comprar nada, eu não deixei de fazer minhas contribuições, eu não deixei de dizimar na igreja, eu não deixei de... Minhas ONGs estão todas aí. Meus dízimos estão todos aí, as pessoas que eu mantenho estão todas aí. Eu não estou fazendo isso. É o meu estilo, é o que eu posso, é meu padrão de vida é esse. Eu não estou me esforçando, parcelando algo que eu não posso. Indo na 25 de março comprar uma bolsa Louis Vuitton falsificada. Olha só, 2 casos. Eu compro um produto com dinheiro que eu não tenho, para mostrar para as pessoas que eu não gosto, que eu sou justamente que eu nem acho que eu sou. Ou então, tá gastando dinheiro que não tem pro mesmo. Por que esse esforço? Para perceber valor nela, para que ela perceba, que as pessoas percebam. Por quê? Porque isso não foi construído na infância. Por quê? Porque não viveu essas 7 experiências que eu te falei. Se tivesse vivido as 7 experiências intensamente... É muito difícil alguém passar pela infância sem trauma nenhum. É muito difícil chegar um papelzinho branco, aquela folhinha branca que foi boletim, Cara, 10, 10, assim, pertencimento, 10, importante, 10. É muito difícil, não é? Muito difícil. Muito difícil. E sim, quando você vê uma pessoa dessa, é perigosa, tenha medo. A chance de ser um psicopata é muito grande. Verdade. Sério? Sério. Sim. Paulo, por quê? Meu pai errou comigo? Errou. Errou. Meu pai tem 84 anos, minha mãe tem 82, somos apaixonados, hoje apaixonados. Mas não quer dizer que foi fácil. Estou indo para os Estados Unidos, defender meu pós-doutorado agora sábado, estou levando meu pai e minha mãe, compramos uma casa nova nos Estados Unidos, a gente tinha outra casa lá, temos outra casa lá, compramos uma casa nova, linda, maior. Quando eu comprei meu avião a jato, a primeira pessoa que andou meu avião foi meu pai e minha mãe, eu quis honrar eles. Na casa nova, estamos meio que inaugurar agora, levando meu pai. Então a gente se dá muito bem. Amor mesmo. Cara, mas meu pai errou. Minha mãe errou. Tá entendendo? Eles são culpados? Não, cara. São vítimas de outras vítimas. Eu sou vítima de uma outra vítima. Eu sou vítima de pai e mãe que também são vítimas. E meu pai, se for olhar, meu pai e minha mãe são heróis. Porque o que eles filtraram muito. Eles deram o melhor deles. Deram o melhor deles, que eles tinham, do que eles viveram. Imagina se eu fosse ser o filho do meu avô, meu Deus, e da minha avó. E se eu fosse ter naquela época deles, na cidade do interior deles, lá no Maranhão, no interior do Maranhão, com aquele homem austero que era meu avô, que surrava meu pai quase todos os dias. Meu pai era surrado. Meu avô era muito rico. Foi a 4ª fortuna no Maranhão. Mas austero, violento. Tá entendendo? Minha avó, meio narcisista, fria. Tá entendendo? Uhum. Mas meus avós fizeram o melhor que eles podiam. E meus pais, cara, heróis. E eles erraram, mas fizeram o melhor. E eu sei que eu errei com a minha filha. Agora a minha pergunta é, eu tô errando menos que meus pais? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Eu tô errando menos que meus pais? Eu tô descendo mais sabedoria, mais estruturação emocional, mais amor pros meus filhos? E eu já disse meus filhos, vocês vão ter que acertar. Eu tô de olho em vocês, meus netos, viu? Eles vão nascer, eu tô de olho, Faça direitinho, faça melhor do que eu fiz. Faça melhor do que eu fiz. Pague o preço, faça o melhor do que eu fiz. Eu não admito que seja. Eu brinco com eles.
Porque nós somos vítimas de outras vítimas. Então, assim, dizer que alguém, meu pai foi perfeito, quando alguém diz isso, de vez em quando tem isso, 1% me diz isso. Eu disse, quer dizer que você é o problema de toda a tua geração, né? Hã? Você é um problema. Por quê? Levando em conta que Deus não errou ao te fazer. E eu te conheço e vejo todos os teus problemas. Então quer dizer que você é a origem dos teus próprios problemas. O erro que você está cometendo com seu filho, você que criou. Não. Porque se teu pai não errou com você, tua mãe não errou, você que é a fonte de todo o erro que você está cometendo no teu casamento, com os teus filhos, na tua vida. A obesidade, os maus tratos com você próprio, os teus problemas financeiros. Quer dizer que você é a origem de todos os seus problemas? Porque Deus não errou. Teus pais não erraram, então você é a fonte dos erros. E tudo bem os pais terem errado. Muito bom essa frase. Uma vítima de outra vítima. Somos vítimas de outras É vítimas. aquela coisa que foi saber que, cara, bichão, vai ser com você, mas liberar, e isso que eu queria falar agora. Você acredita na frase que todo mundo está a eu te perdoo ou me perdoe de distância? Que todo mundo tem alguém ou para pedir perdão ou para perdoar? Todo mundo que tá ouvindo a gente agora, todo mundo. Não importa quem tá ouvindo a gente agora, ou você tá no grupo do que você tem que falar eu te perdoo, ou você tá no grupo que tem que falar me perdoa. E é muito direcional e sequencial e combinado. Lembra que eu falei que a criança é rejeitada, aí ela construi uma fortaleza para se proteger, e essa fortaleza se chama orgulho. Lembra disso, meninas? Lembro. E essa fortaleza se chama orgulho. E eu tô aqui me protegendo do orgulho. Ok. Toda fonte do mal da humanidade é orgulho. Toda fonte do mundo. As guerras vieram pelo orgulho. É. Adultério, orgulho. Guerras, orgulho. Pobreza, orgulho. Morte precoce, orgulho. Assim, tudo é orgulho. Se eu for tecer aqui sobre orgulho, todo o mal da humanidade vem do orgulho. Se você quiser eu poderia fazer isso neurologicamente falando, mas eu posso usar espiritualmente falando. Qual foi o primeiro problema bíblico que aconteceu? O diabo, quis ser igual a Deus. Sim. E ele, por causa de quê? Orgulho. E ele foi expulso do céu. Ele e um terço dos anjos. Foi expulso. Vai embora, diabo. Foi expulso ao derredor da terra. E qual foi o segundo episódio de queda? Adão e Eva. Exato. E eles quiseram ser o quê? Igual a Deus. E de novo, o quê? Orgulho. Orgulho. E se você vai ver, me diga uma pessoa que você conhece que caiu. Pensa numa pessoa. Lembra alguém que caiu? Foi orgulho. Foi mesmo. Pode pensar qualquer um. Qualquer pessoa que caiu por causa de orgulho. Orgulho. Ninguém tem problema na vida que se não for orgulho. E aí tem uma tese longa. Paulo, então toda pobreza, miséria, morte, guerra, orgulho vitimização é orgulho. Autossuficiência é orgulho. Rebeldia é orgulho. Não pedir perdão é orgulho. Vaidade é orgulho. Prepotência é orgulho. Desonra é orgulho. Desrespeito é orgulho. Impaciência é orgulho. Quando você vê alguém impaciente, é orgulho. Então, orgulho, eu tenho estudado isso, mais de 40 maneiras de manifestação que o orgulho se manifesta. Caramba, 40. Mais de 40. E aí, Paulo, quer dizer que eu hoje passo por um problema aqui, na câmera 1 aqui, falando para você. Quer dizer que os problemas que eu vivo hoje é por causa do orgulho? E eu nem sabia sim, porque você não sabia que orgulho é desobediência, impaciência, desonra, desrespeito, vaidade, prepotência, autossuficiência, invulnerabilidade, não errei, nunca erro. Então, quando você entende isso, agora a pergunta e como é que eu curo o orgulho? Exato. Já que o meu problema que eu vivo, meu casamento é orgulho, problema financeiro, orgulho, profissional, orgulho mói o orgulho. Aí você vai para a Bíblia. A Bíblia vai dizer assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Olha essa loucura. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, aí Deus diz, então, se ele se humilhar, aí depois orar, buscar a minha face, intimidade com Deus, e se arrepender dos seus pecados, aí assim eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei sua terra, sua casa, sua família. Mas esse processo que Deus diz primeiro se humilha, ora, busca intimidade comigo e se arrepende. Mas para eu orar, buscar intimidade com Deus e me arrepender, começa onde? Se humilha. E a Bíblia inteira é cheia disso. As pessoas não percebem, todo o tempo se humilha, se humilha, se humilha. Por quê? Quando eu me humilho, eu destruo o orgulho.
E não tem terapia maior do que se humilhar. Paulo, como? Pedindo perdão. Eu me humilho. Perdoando, eu me humilho. Pedindo por favor, eu me humilho. Dizendo obrigado, eu me humilho. Reconhecendo o erro, eu me humilho. Fazer que sua mãe... O que sua mãe fez? A cura que sua mãe teve quando ela chegou para você, se ajoelhou na cama. Olha que coisa de auto-humilhação. Se ajoelhou na cama de uma criança que tinha tirado nota ruim na cama e ela se sacrificou, ela se esforçou, ela fez 1000 coisas, frustrou a expectativa dela para ela ter uma boa nota e era pro seu bem também. Ela se humilha, posição de auto-humilhação. Ela se ajoelha, posição de auto-humilhação e te pede desculpas. Cura. Ela moeu o orgulho. E quando a pessoa moe o orgulho, se torna humilde. É assim, errei. Aí me humilho, me humilhei. Agora, me humilhei, aí me torno humilde. Me tornei humilde, me torno sábia. Me torno sábia, me torno santa, aquela pessoa conectada com Deus, e me torno próspera. Então, a sabedoria é a fonte de toda origem. Mas, cara, você não vai ver sabedoria se você não se humilhar. Você acha que muita gente tem mau entendimento do que é perdão? Quantas pessoas precisam perdoar alguém, mas falam assim, mas eu não concordo com o que ele fez, como que eu vou perdoar ele? Claro, você vai perdoar porque não concorda. Se concordar, você não precisava perdoar. Né? Assim, ei, falando, procura isso, mas eu não sei onde tá. Claro que não sabe. Se você soubesse, eu ia pedir para procurar. Eu ia dizer, pega. Tem que perdoar. Sim. Perdoar, não perdoar é como tomar veneno todos os dias e querer que o outro morra. É aquela justiça própria. Não perdoar é uma justiça própria. Não vou perdoar. Por quê? Porque eu faço justiça própria, orgulho. Justiça própria. Não vou perdoar. Porque ele errou comigo. Cara, perdoa. Ele não pediu perdão. Problema dele. Perdoa. Libera você dele. Tira essa algema que você tá com essa pessoa. Tá te matando. Matando tuas emoções. Matando teu corpo. Teu cérebro, teus neurônios. Perdoa. Se livra disso. Paulo, por quê? Porque o sentimento forte, ele se torna recorrente na memória. Todo sentimento forte fica recorrente. Você imagina uma mágoa? Lembrar da mágoa todo dia, porque eu não perdoei? Todo dia rememoro. Só que quando eu rememoro, eu vivo de novo a cena, a experiência. Lembra da experiência? Sim. Eu não perdoei minha mãe, não perdoei a ex-esposa, não perdoei o meu ex-sócio. Quando você não perdoa, esse sentimento fica guardado. A flor da pele, ele volta. Eu lembro traição, eu lembro a mãe, eu lembro o sócio. E quando eu lembro, é como se eu vivesse tudo de novo. Imagina você, o cara viver a traição todo dia. Uma traição não perdoada, ele revive ela todo dia. E para o cérebro não tem distinção do que é real e imaginado. Para o cérebro está sendo traído. Imagina uma pessoa ser traída todos os dias, durante anos e anos e anos. Só foi uma vez. Mas quando ela não perdoa, o sentimento traz a memória. E quando vem a memória, é como se estivesse sendo traído de novo. É melhor morrer. Se não perdoar. E o que você falou de experiência, né? Tem casos que se você não passar por algumas vivências e experiências, você não vai ter a sinapse que você precisa. Vai ser muito difícil você achar ali a resposta apenas numa leitura ou num vídeo. Você tem que viver aquilo ali, né, cara? Isso. E o segredo não é viver coisas boas. É dar bom significado. Cara, bati o carro e tô vivo. Deus é bom. Mesmo quando bati o carro, eu quase morri. Vitimou. Cara, o significado que a gente dá às experiências. Só que criança não sabe dar significado. Por isso foi importante sua mãe vir e dar um significado bom. Exatamente. Nós, adultos, podemos dar significado bons. Você acha que o significado ele sempre aparece logo após a ocorrência ou a gente tem uma janela que aparece? Por exemplo, aconteceu alguma coisa, pá! Geralmente logo depois que essa coisa aconteceu, o jeito que eu encarei já cola o significado. Já cola. Já cola. Na hora. Depois você pode até querer mudá-lo. Racionalmente, fica ensaiando e tal. Não quer dizer que vai conseguir mudar. Eu estava agora, nesse evento de mulheres, tinha uma aluna, e ela estava falando, Paulo, minha mãe me chamava de... Ela estava grávida de mim, muita dor. E ela me chamava de o nome de uma doença. A mulher tinha 45 anos, já tinha feito laqueadura, achava que não ia engravidar, 45 anos engravidou. E ela chamava... gente, aqui está essa minha doença, chamava o nome de um problema. Sim. Feminino. Essa aqui é minha doença, Ela disse, cara, isso me machuca tanto. Eu disse, não, como?
Mas Paula me dizia que eu era doença. Você não entendeu o que sua mãe estava dizendo? Quando ela dizia que você era doença, ela estava dizendo assim, ó, gente, eu tinha 45 anos, não fazia planos de engravidar, tinha feito laqueadura nas trompas, e o que para mim era doença é essa bênção aqui, esse presente de Deus aqui. Sua mãe estava querendo dizer do jeito dela, ingênuo, que você é um presente. O que ela achava que era uma doença, tá aqui a minha bênção. Gente, faz sentido. Num dá o dia aconteceu isso, e outra vez aconteceu isso. Era isso que ela queria dizer. E aconteceu isso, realmente é isso. Teve vezes que minha mãe falou isso com essas palavras. Agora eu estou entendendo. E aí eu consegui mudar o significado. Mas ela vai ter que repetir isso muito para curar esses 38, 40 anos de dor. Acho que uma das coisas mais fortes é o que você falou lá no começo, né? Que não é a razão que vai determinar muito do teu sucesso, né? Nada. São as emoções. Emoções. No final das contas, a gente é um bicho emocional, É um cara. bicho emocional. O apóstolo Paulo, ele diz assim, o que eu queria fazer foi justamente o que eu não fiz. E o que eu fiz era o que eu não queria fazer. Ele tá falando dessa dualidade, razão e emoção. Racionalmente eu sei que eu deveria fazer, cara, mas eu não consigo fazer. Por quê? Porque as emoções estão disfuncionais, emoções distorcidas, uma identidade que eu não sei quem eu sou. O que é que uma criança inteligente faz? Coisas inteligentes. O que é que uma criança obediente faz? Coisas obedientes. O que uma criança perspicaz faz? Continua. Identidade. A identidade determina o que eu faço. Mas quando eu não sei quem eu sou, como é que eu faço as coisas certas? Muito bom. Até pausa para Paulo Vieira. Pausa para Paulo. Quem vai fazer a pergunta? Quem tem a pergunta? Tudo bom, Paulo? Você fez método 6? Ainda não. Eu tenho 2 filhos, um de 11 e um de 14. E a gente cuida muito desse ambiente de casa. Mas a minha pergunta é como controlar o que a gente não tem controle do ambiente externo? Dá um exemplo. O que eles aprendem na escola. Então, por exemplo, às vezes em grupo de mães ou o próprio grupo da escola vem umas coisas que eu falo, gente, mas como é que a criança tem acesso a isso? Vou te dar um exemplo. Há um ano atrás, a preocupação era que as crianças estavam cheirando borracha. Sabe quando raspa a borracha e cheira? E, tipo, uma escola particular, uma escola boa. Tipo, onde que a criança tá vendo isso? Meus filhos não têm acesso a isso, mas eles têm acesso ao que outras crianças estão trazendo. Como é que nós, pais, controlamos esse ambiente que a gente não controla, na verdade, né? Primeiro, tente selecionar a escola. Eu troquei, mas... O segundo, dê essas 7 experiências que eu falei. Pertencimento. Faça seu filho se sentir pertencente, importante, conectado em amor e limites. Depois disso, faça ele sentir e perceber o progresso na sua vida, a generosidade e uma missão. Mas primeiro aquelas 4. E esteja perto. Esteja perto. Você tem que saber o que é que ele está assistindo. No tablet, na televisão, no YouTube. Você tem que estar perto. Você tem que gerenciar o que chega até ele. Você tem que gerenciar as amizades dele. E você tem que ter tempo de qualidade. Eu vou muito aos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos está num processo de esfacelamento da sociedade, porque não tem mais tempo em família. O tempo que tinha era o único tempo que uma família tinha, onde que era? Na prática? Na mesa. No almoço, no café da manhã. Hoje não tem mais refeição em conjunto. Meus filhos estudam até 4 da tarde, igual o colégio americano aqui, né? O mais novo estuda 4 da tarde, né? Então chega, já não tomei café com ele, nem almocei. Então lá em casa tem o jantar, toda quarta e quinta tem um jantar da família, todo domingo tem um momento da família, e nós sentamos na mesa, e é só a família. O meu genro entrou, mas é só meu genro, minha filha, meu filho, meu outro filho, eu e a Camila. Cara, é o nosso momento, um tempo de mesa cura. Então, crie esses momentos com seus filhos. Tempo de mesa cura. Uau! Estabeleça uma rotina maior. Eles estudam de manhã, então acorde mais cedo, tome café com eles. Sente na mesa. Dá almoço, crie uma rotina de almoço, de jantar, na mesa. Mesa cura. Então, tenha tempo com eles de qualidade, olhando nos olhos, respirando, sentindo, sem celular, sem distrações. E gerencie tudo que chega neles. Gerencie. Tempo de mesa cura. Eu gostei desse lance do jantar da família, hein, cara? Lá em casa, o melhor talher, Caio, a melhor comida, o melhor prato, não é para visita. É para esses dias que estamos só a família.
Cara, a melhor comida lá em casa é pra gente. Eu falo porque a gente janta junto, né? Mas tem um nome assim, a quarta e quinta da família, que é um evento. É um evento lá em casa. É um- Evento, tá na agenda. Tá na agenda. Tá Muito na bom, agenda. muito bom. Última pergunta. Paulo, eu entendo a importância do método CIS, né, em todo esse processo de impacto emocional, né, pra gente ressignificar algumas coisas, mas algo que a gente vive com constância, essa dificuldade de aceitar os sonhos e desejos que você tem, que meio que fica em incongruência de onde você veio, do que você viveu. O que você diria pra alguém que tem essa crença muito enraizada Não de... entendi nada. Vou Pergunta na reformular. primeira pessoa. Tá, Você pegou, bate. Peguei. Você viu que eu aprendo rápido, né? pegou rápido. Isso. Bem na primeira pessoa, você assim se despindo na pergunta. Eu tenho dificuldade de me permitir sonhar. De talvez imaginar coisas que são distantes da realidade onde eu vim. De que forma que eu pratico isso diariamente pra que eu não caia nessa... Olha pra mim. Quais dores você viu na sua infância? Acho que briga dos meus pais. Ok. Lembra que eu falei que as experiências passam, mas a memória fica? Nós empilhamos nossa mente de memórias, boas e ruins. Se sua dor, se o que você viu, ouviu e sentiu na sua infância, se o que você viu, ouviu e sentiu na sua infância foi doído, foram recorrentes, foram fortes, agora você tem uma luta do que você quer, do que sua ambição quer, do que você quer viver e do que você aprendeu dentro de você. Nós não vivemos o que queremos, nós vivemos o que nós somos, que é aquela base da pirâmide. Então, você precisa mudar quem você é, a sua identidade. O que você está falando é de merecimento. Você vai ter que fazer essa jornada de transformação. A Bíblia fala que traga à memória aquilo que te traz esperança. Mas, pelo visto, você tem trazido à memória aquilo que te traz desesperança. Teu passado tem vindo recorrentemente. As dores têm vindo. E eu poderia dizer outras coisas que eu não vou dizer em público. Ok? E essa dor te traz culpa. A dor específica que eu estou falando de você, ela traz culpa. A culpa gera não merecimento. O não merecimento gera autossabotagem. Vou dizer de novo. Culpas que nos colocaram, porque nos maltrataram, porque nos feriram na infância. Essa culpa nos traz não merecimento. O não merecimento nos traz autossabotagem. Eu não mereço, então me saboto para não viver aquilo que eu acho que eu não mereço. E fico, quando estou quase alcançando, me saboto. Estou quase alcançando, me saboto. É um processo. Se eu disser que é simples, é um processo. Você tem que ver esse processo. Mas é possível, né? Eu sou a fonte. Eu passei 17 anos numa vida de não merecimento total, passando necessidade, sem ter o que vestir, indo comer na casa de familiares, comer na casa de amigos, eu não tinha nem o que comer. Eu tinha que assim, cara, vou pra praia, mas não tem nada pra vestir na praia. Cara, se eu for com isso, vou passar vergonha. Eu tinha a opção, vou passar vergonha com isso, é só o que eu tenho pra usar, ou não vou? Dane-se, eu vou passar vergonha, mas não vou ficar mais trancado aqui dentro dessa casa, que nem minha era. Ia pra praia e passar vergonha. Então eu não me sentia merecedor. Eu consegui, e você tem hoje, e eu desbravei uma área de conhecimento humano que não existia. Hoje, acredite, tem um caminho de cura, de transformação, de restauração das crenças. Não é ressignificar, é reprogramar as crenças. Você pode fazer isso. Uau. Método CIS, tá? Agora Eu posso dar para aquela mocinha que primeiro eu falei o método CIS pra ela, que ela tá morrendo de raiva de mim. Posso dar pra ela? Uau, tá, sim. Método CIS pra você, tá, filha? Palmas! Que animal, que legal, que legal. Vai ter quantas pessoas na próxima edição, Paulo? Cara, umas 14 mil. Uau! Vamos bater um recorde lindo, tremendo, missão de vida. Toda vez que eu vejo um evento, sabe que eu vivo pela tua vitória, sempre torço pra caramba pra você, cara. Obrigado, irmão. Você Demais, cara. Gosto muito de você. Obrigado. Gente, palmas para o Paulo Vieira. Que episódio maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ó, antes do Paulo deixar a mensagem final dele, que ele vai estar livre para falar o que ele quiser para a audiência do Como Você Fez Isso, eu quero falar que todas as mídias sociais, para você, cara, você que não acompanha ele, mas é louco, tem que acompanhar, ele gera muito conteúdo, muita coisa de muito valor, tá? E acompanhar mais o trabalho, ver a agenda de eventos, tá tudo aqui na descrição. Então acompanhe o Paulo nas redes sociais e eu queria deixar a tua mensagem final para essa turma que tá aqui, Uau. aquilo que tiver no seu coração.
Esse Amigo, espaço é seu. o que eu digo assim, não desista da vida, não desista de ser feliz, não desista dos seus sonhos, né? Teve tempo na minha vida que eu quis desistir da vida, de ser feliz e dos sonhos. Cara, é impossível, já tentei tantos anos tentando, pode desistir. E graças a Deus não desisti, né? Tem ferramenta, tem método, busque. Você não pode ficar sem fazer nada diferente, achando que não tem jeito. Dizendo que eu já fiz tudo. Claro que você não fez tudo. Se tivesse feito tudo, já tinha dado um resultado. Então, não desista. Busque ajuda, busque solução, busque ler livros, venha fazer um método CIS, saia do lugar, faça algo diferente. Ficar dizendo que já fiz tudo. Não, você fez a mesma coisa a vida inteira fazendo a mesma coisa. Faça algo diferente, busque algo diferente. Porque tem jeito. Né? Eu sou prova, eu tenho 1,7, 1,8 milhão de alunos no método CIS, que são provas disso. Então busque, saia do lugar e não desista, nem de ser feliz, nem dos seus sonhos, nem da sua vida. Meu irmão, obrigado. Gratidão pelo seu carinho, pela sua amizade antiga já. Estamos aqui celebrando a vitória um do outro há tanto tempo, né? Obrigado. Você sabe que você tem espaço aberto, vai ser um prazer sempre te receber aqui. Obrigado, irmão. Adoro papo com você. Eu tenho certeza que esse papo mexeu com você também. Eu tenho alguns convites. Primeiro, compartilhe esse episódio no grupo de WhatsApp de família, de trabalho, da galera. Tem muita gente que precisa, como você, ouvir papos como esse. Se você está assistindo pelo nosso canal, não deixa de se inscrever para você não perder nenhum episódio. E se você está ouvindo ou vendo para nossas plataformas de streaming, não deixe também de acompanhar. Nós estamos muito felizes. E segue no Spotify. E comenta. Eu tomo bronca aqui da produção. Porque a produção, estamos celebrando 5 estrelas. E é isso. Porque estamos crescendo. Essa semana tivemos um dos episódios mais assistidos da semana. Esse aqui vai bombar. Toda vez que o Paulo vem, bomba, porque a galera adora, e não só isso, todo mundo sabe que precisa. Inteligência emocional é pra vida, uma vida feliz, uma vida de realização, e é o que a gente deseja pra vocês. Então até semana que vem, fica com Deus, até um próximo episódio, um beijo e tchau.